Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que demorou, ungido do Senhor. Graças, Senhor, nós damos a Ti. Oh, aleluia. Convido você a cumprimentar o irmão que está ao seu lado e ter um momento de comunhão com ele. Fala o quanto você o ama, quanto Jesus o ama. Que nós possamos nessa noite estarmos juntos adorando ao Senhor, adorando aquele que vive, adorando aquele que está em nosso coração.
Estamos de pé. Execução não parou a igreja. O povo não parou a O Espírito Santo transmitir entre nós, ó Pai. Nós possamos, ó Pai, sentir a Tua presença. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Santo, Santo, Santo Deus. Oh, Pai, faz nossos corações, ó Pai, através do louvor, nessa noite. Através, Senhor, de toda a agenda, Senhor, de toda a liturgia. Pai, no momento dos dias de ofertas. Oh, Senhor, use o Senhor a vida do pastor no momento da palavra. Que ele traga uma palavra rema para a igreja, uma palavra segundo o seu coração, Pai. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, nós nos rendemos, Senhor, a Ti, Pai. Oh, aleluia. Adorado entre nós, tão desejado a mim. Nada se compara com a qualidade. Não sou aqui.
Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, o louvor abençoado, o nosso culto é isso. O culto fala de alegria, de louvor, de adoração. Quando nós olhamos para a equipe de louvor, olhamos para o céu dançando aqui na coreografia, o que nós vemos? Uma expressão de alegria, uma expressão de adoração e de louvor a Deus. Esse momento que nós vamos estar fazendo agora a parte de oferta e dos dízimos, não foge
dessa mesma linha de pensamento, ó, de louvor, adoração e alegria e agradecimento a Deus. Quando nós olhamos para toda a Bíblia, desde o Velho Testamento, o que nós vemos? Sempre a oferta de gratidão como louvor e agradecimento a Deus. Vemos no Antigo Testamento a partilha de um sacrifício com alegria. Mas para nós hoje, o que nós vemos? Que o nosso louvor de adoração transcende tudo o bem material ou físico que nós podemos imaginar. Que o nosso louvor e expressão desse louvor é de um coração grato, generoso a Deus. Quando nós olhamos para algumas passagens da Bíblia, nós vemos no Salmo 50, versículo 23, o caminho para uma expressão, louvor de gratidão a Deus. Olhando para o Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, versículo 9, final do versículo 9, fala assim, que Deus ama aquele que dá com alegria. Provérbios capítulo 3, no versículo 6 a seguir, o que fala? Honra ao Senhor com todos os seus bens, com as primícias. E o que vocês verão? Os seus celeiros serão cheios, fartos das bênçãos de Deus. Expressão de alegria. Quando nós colocamos essa parte do culto como uma expressão de alegria, de louvor a Deus, o ponto que nós devemos priorizar em nosso coração, que tudo aquilo que eu faço é com alegria. As primeiras coisas que nós fazemos devemos ser para o Senhor. Quando fala honra ao Senhor com todos os seus bens, o que nós trazemos para nós? Primeiro, a Deus, depois para nós. Eu tinha um pastor, isso na minha adolescência, e ele sempre falava, é uma decisão que nós temos. De todas as nossas finanças, você entrega a sua oferta de gratidão, o seu dízimo, como louvor de gratidão a Deus, e viva com o restante, com a bênção de Deus, ou fica com 100% por sua própria conta e risco? O que você prefere? Então, essa é uma primeira questionamento. A segunda coisa que nós devemos trazer para nós, que tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Não é pelo seu esforço, não é pela sua capacidade, não é porque eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Não. Deus te deu capacidade sim, mas vem dele, ele vai suprir a sua necessidade. Isso aí é uma coisa que nós devemos ter em nós, saber que tudo vem dele. E para finalizar o terceiro ponto, que Provérbios Salomão fala, se encherão os vossos lagares. Do que? De alegria, de bênção. Você será uma pessoa feliz, como diz Malaquias capítulo 3, versículo 12, o final do versículo 12 fala assim, e todas as nações o verão como um povo feliz. Só que antes ele está falando, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e os seus celeiros serão cheios, serão transbordantes. É isso aí. Esse momento que nós estamos passando no culto é uma continuidade da alegria, do louvor, da adoração, daquilo que Deus tem trazido para nós. Tá? Então, se você chegou aqui nessa noite alegre, contente, tá? Não retenha aquilo que Deus colocou nas suas mãos, em nome de Jesus. Eu convido a igreja a ficar de pé, nós vamos estar orando. Eu gostaria de estar orando agora. Primeiramente, eu queria saber, alguém que está desempregado, gostaria que nós orássemos, né? Aqui, tá? Alguém que está passando por alguma situação difícil financeira, nós vamos estar orando, tá? Tem um pastor amigo meu, o Ricardo conhece muito bem,
o Sr. Tebaldi, e quando nós sempre trabalhávamos no outro ministério junto, ele tinha uma frase que ele sempre falava, que prosperidade não é você ganhar bem, não é você ter muitas coisas, mas prosperidade é a ausência de necessidade. Prosperidade, ausência de necessidade. Tem alguém passando necessidade aqui? Se estiver, nós vamos correr atrás. Se não há ninguém passando necessidade, você dê um glória a Deus quando eu sou próspero em Jesus. Eu sou próspero em Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por um louvor tão abençoado, Pai, por uma expressão de alegria. Meu Deus, e nesse momento uma expressão de generosidade, aonde a tua igreja poderá contribuir, abençoar a obra, meu Pai, para que o teu evangelho, meu Pai, prossiga avante para o louvor da tua glória. Abençoa, meu Pai, a tua igreja, abençoa as famílias, Senhor, sustenta, Senhor, dê graça, abundância, prosperidade em nome de Jesus. Abençoa os empresários, Senhor, abençoa aqueles, Senhor, que trabalham sem empresas, ó Pai, no individual, Senhor, que a tua bênção esteja sobre eles, esteja sobre a tua igreja, que essa igreja, Senhor, seja uma expressão de alegria, de generosidade, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, e a nossa oração agradecido a ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Você pode se assentar, e se você trouxe o seu dízimo, fique à vontade para contribuir. Que alegria, né? Que alegria. Vamos lá, gente. Estende suas mãos aqui à frente para os nossos professores, para as crianças. Que eles tenham um tempo precioso agora também. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez pelo Ministério Enraizados, te louvamos pelos nossos professores, te agradecemos pelas crianças e pedimos a Ti agora, em nome de Jesus, a bênção sobre cada uma delas, o entendimento, a iluminação do Espírito no coração e na mente, e que o Senhor esteja, ó Deus, invadindo o coração de cada criança, tomando para si, e que elas possam crescer no temor, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 10, verso 32 até o versículo 39. Hebreus capítulo 10, verso 32 e em diante. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve,
aquele que vem virá, aleluia, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia. Parece que tudo que já aconteceu, né, gente? Vamos orar? Tema de hoje: vida de fé. O justo viverá pela fé. Quem é justo aqui? Quem foi justificado por Cristo? Então nós precisamos aprender a viver pela fé. Essa é a tônica hoje à noite. Nós vamos falar mais uma vez sobre fé, né? A igreja precisa continuar falando sobre fé, porque a Bíblia nos ensina a viver o tempo todo pela fé. E aqui é um contexto que exige muito, porque eles estavam sendo perseguidos, as casas estavam sendo invadidas e todos os bens roubados por conta de perseguição, tribulações, e aí o escritor de Hebreus está dizendo: olha, vocês estão sendo expostos a insultos, pessoas estão insultando vocês, vocês em algumas situações se compadeceram daqueles que também estão passando por tribulações, por sofrimentos, mas fiquem tranquilos, porque vocês possuem bens superiores. E aí ele chega aonde nós chegamos alguns minutos atrás, na música que nós cantamos, de que aquele que vem virá e não demorará. De novo, essa é a nossa esperança, percebe? De continuar olhando para Jesus, de continuar olhando para o nosso lar celestial, para a nossa pátria, de que precisamos perseverar, e só persevera quem tem fé, senão nós desistimos pelo meio do caminho. Então aqui, era muito duro o que eles estavam passando, nós não sabemos o que é isso. Nós temos tribulações, sofrimentos, mas eu acredito que sejam muito mais leves do que uma situação dessa. Imagine os soldados romanos entrando na tua casa levando todos os seus bens. Ah, vocês querem ser cristãos? Ok, tudo que é seu é meu agora. Fora insultos, zombarias, prisões, mortes, alguns eram mortos pelo Evangelho. Então o tema de hoje: vida de fé. Vamos aprender a viver pela fé, né, irmãos? Amém. Aprender a viver pela fé. Bom, eu queria estabelecer aqui 2 marcos no início, já que eu vou falar tanto de fé, para que não fique nenhuma dúvida na mente de ninguém o que é a fé e como eu posso adquirir fé. Essas 2 estacas eu queria bater aqui. Eu tenho falado sobre isso até com uma certa frequência, mas quero repetir. Bom, o que é fé? De acordo com a Bíblia, o próprio escritor de Hebreus responde no capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Complicou, né? A fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. Caminha juntinho com a esperança. Vocês perceberam? Que se eu não tenho fé, eu não tenho esperança. Eu não tenho esperança. Eu vou jogar a toalha, certo? No versículo 6, Hebreus 11, 6, o escritor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, primeiro precisa crer que ele existe, óbvio, certo? Se eu me aproximo de Deus, eu tenho que acreditar que ele existe, é uma coisa óbvia. E segundo, eu preciso acreditar que ele recompensa aqueles que o buscam. Então a fé envolve isso. Primeiro, acreditar que Deus existe. Quem crê que Deus existe? Amém. E você crê que Deus também te recompensa aqueles que buscam? Responde orações, né? Como o pastor Edivaldo colocou aqui. Por exemplo, ele citou uma situação: quem está desempregado aqui? Eu. Quem está passando dificuldade? Eu. Vamos orar, porque a Bíblia está dizendo que Deus recompensa aqueles que o buscam. Isso é fé. Nós estamos exercitando a nossa fé ao pedirmos para Deus: Deus, socorra-nos, abra portas, abençoa, Deus, aquele currículo lá que eu deixei na empresa. O Senhor sabe a minha luta, a minha necessidade. Isso é fé. Então fé tem a ver com isso. Agora eu penso assim: tá, ok, entendi que eu tenho então que olhar para Deus, acreditar que Deus existe, que Deus abençoa,
né, eu tenho que caminhar muitas vezes por aquilo que eu não estou vendo. Isso é fé. Como eu consigo ter fé? E tem pessoas que dizem assim: eu não tenho fé para isso. Eu não tenho fé para isso. Então, de acordo com a Bíblia, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir da mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Fé não é pensamento positivo, fé não é autoajuda, fé não é otimismo. A fé vem por eu ouvir a palavra de Deus. É isso que gera fé. Essa é a receita de Deus. Fé não é assim: olha, eu vou à frente. Você pode vir aqui pedir uma oração. Pastor, coloca a mão na minha cabeça e dá um descarrego assim de fé na minha mente. Assim, pastor, ora para que eu tenha uma porção dobrada, triplicada de fé. Eu posso orar por você, para que você tenha fé. Mas se você não ouvir a palavra, se você não ouvir pregação, se você não ler a palavra na sua casa, a tua fé vai ser uma fé raquítica. Porque a própria Bíblia está dizendo que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós cantamos louvores que falam da Bíblia, nós estamos cantando a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Quando a gente ouve a pregação de alguém na internet, que seja bênção, que está pregando a palavra, eu estou exercitando a minha fé, estou alimentando a minha fé. Quando eu venho à igreja como hoje, estou ouvindo a pregação, estou ouvindo o momento de ofertório, isso está sendo feito um depósito no meu coração de fé. De fé, ok? Tudo isso para dizer o que, irmãos? Que não é um passe de mágica. Não é tão fácil assim. Não é eu dormir o dia inteiro em berço esplêndido e deitado numa rede que eu vou ter fé. E aí nós somos provados de fato se nós temos fé ou não, quando a coisa fica estreita. Vocês perceberam aqui? Então Deus também trabalha muitas vezes usando sofrimentos, lutas que nós temos, insultos que nós recebemos, desprezo, problemas financeiros, uma notícia de uma enfermidade. Deus às vezes trabalha isso para que a gente vá até Ele, para que a gente busque Ele, e assim a gente consiga encontrar essa fé e a gente consiga ser recompensado, abençoado, agraciado por Deus. Lá em Isaías 55, 3, capítulo 55, versículo 3, o profeta diz assim, é uma oração, eu acho lindo, ele diz assim: deem-me ouvidos. Na verdade é Deus falando com eles, com o povo. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Amém. Olha que lindo, Deus está fazendo um convite a nós. Olha, deem-me ouvidos e vem aqui, vem me buscar, venham a mim, ouçam-me. E nós sabemos pela palavra que não basta apenas ouvir, mas eu preciso praticar aquilo que eu estou ouvindo. E se você fizer isso, você terá vida. Você terá vida. Ok? Está aqui uma boa orientação para a gente espantar a morte, o desânimo, a falta de esperança da nossa vida. É isso. Né? Muitas vezes nós estamos fraquejando na fé, desanimados, sem esperança, sem fé, porque está faltando ir até Deus. Eu preciso ir até Deus em oração. Eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Eu preciso fazer isso com amor, com sinceridade, com uma entrega genuína. Aí a minha alma vai viver. A minha alma vai viver assim. Okay? Mas nós muitas vezes escolhemos as coisas mais fáceis, o caminho mais fácil, a porta mais larga. Nós gostamos do conforto. Quem não gosta de conforto aqui? Nós gostamos, não é? Então, mas Deus muitas vezes nos desafia a entrar por alguns caminhos que são um pouco mais complicados. O escritor de Hebreus, ele inicia a carta dele, lá no capítulo 1, versos 1 e 2, dizendo assim: há muito tempo, Deus falou, muitas vezes. Irmãos, Deus fala com frequência. Você está ouvindo? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras. Quer dizer, Ele deseja se fazer entender. Deus fala muitas vezes e de diversas maneiras. Agora preste atenção, isso está falando em relação aos antepassados. Por meio dos profetas, Deus fez isso. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas,
e por meio de quem Ele fez o universo. Hoje Deus fala principalmente por meio de Jesus. Amém. Ok? Não é por meio de anjos, nem por meio de profetas. Deus fala por meio do Filho. Por meio do Filho. E o Filho é revelado, os ensinamentos do Filho estão nas Escrituras. Eu preciso ir principalmente nos Evangelhos. O pessoal que está começando a estudar a Bíblia, qual que é a primeira orientação que a gente dá? Leia João, leia Mateus, Marcos e Lucas. Os 4 evangelhos. Porque esses evangelhos falam de quem é Jesus, de como ele nasceu, como ele viveu, o que ele ensinou, as suas parábolas. Vai falar sobre a obra de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e a sua vitória na cruz. Então são os 4 livros assim que eu preciso começar a ler o mais rápido possível. Às vezes a gente vai lá, lê Abacuque, Oséias. Não, já quero saber o que vai acontecer no fim, eu vou em Apocalipse. Aí eu vou lá, começo a ler Apocalipse, não estou entendendo nada, eu já desanimo, eu não quero mais ler a Bíblia, percebe? Comecei errado. Então eu preciso, se Deus fala pelo Filho, eu quero saber quem é o Filho. O que o Filho ensinou, ok? E aí o escritor de Hebreus vai falar assim, como Deus fala hoje pelo Filho, vocês devem prestar muito mais atenção. Muito mais atenção hoje. Porque se Deus já falava antes, usando profetas, anjos, visões, e Deus, vamos dizer assim, esperava uma resposta do povo, hoje mais ainda. Porque agora é o Filho de Deus falando. É o unigênico, é o Messias, é o Yeshua, como nós cantamos, aquele que era aguardado, aquele que tem a mesma essência do Pai, aquele que é a expressão exata do ser de Deus. Então é ele que está falando agora. Oh, peraí. Anjos podem cair, profetas podem dar falsas profecias, são homens, são falhos. Agora o Filho não é. O Filho é certeiro naquilo que ele fala, naquilo que ele revela. E as razões então para a gente dar atenção, elas estão todas na pessoa e na obra de Jesus. Na pessoa e na obra de Jesus. Deixa eu citar algumas coisas de Jesus, que o escritor de Hebreus cita. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o escolhido, Jesus é aquele no qual o Pai olha e diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer e alegria, ouçam-no. Jesus é o herdeiro e o mediador de uma nova aliança, que é uma aliança superior. Hebreus ensina isso. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Em outras palavras, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Por conta disso, Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior aos anjos e Jesus é superior inclusive a Moisés, que eles veneravam Moisés. Ah, Moisés disse isso, só que está aqui quem é maior do que Moisés. Jesus dizia isso, ok? E Jesus é o sumo sacerdote eterno, o Salvador e o nosso eterno intercessor. Amém. Então é a Ele que nós temos que ouvir. Repito, quais são as implicações disso? Eu preciso, Hebreus, se você quiser olhar aí, Hebreus capítulo 2, versículo 2. É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Parei de ouvir Jesus, vou pegar um caminho errado. É isso, gente. Vou pegar um caminho errado. E esse caminho errado pode até parecer um caminho que conduz à vida, mas a Bíblia diz que no final é um caminho de morte. É bonito, pode ser um caminho florido, um espaço largo, confortável, mas no final lá você vai encontrar a morte. Porque você está se desviando do autor da vida. Se eu me afasto do autor da vida, o que sobra para mim? Morte. Né? Então, a ideia do escritor de Hebreus é que a gente tenha fé nessa palavra e no autor dessa palavra. Todas as coisas convergem para Jesus Cristo. Se eu fizer isso, se eu focar aqui nessa palavra e no autor dessa palavra, eu vou crescer em maturidade, não vou ser um eterno crianção espiritual, né, em que o tempo todo o pessoal tem que carregar no colinho, dar uma madeira, trocar as fraldas espirituais, ó, né?
Não, eu vou crescer em maturidade e eu vou poder experimentar, viver as promessas de Deus, porque as promessas são para aqueles que estão buscando, para aqueles que creem, para aqueles que estão se exercitando na sua fé. No capítulo 6 de Hebreus, o que nós aprendemos? Que a bênção está em receber a semente, palavra, e a chuva de Deus hoje em frutificar. A ideia de Deus é essa. Olha, imagina um semeador aqui, jogando um monte de semente aqui, ó. Imagina que aqui fosse uma lavoura. A ideia de Deus é essa, estou mandando semente e estou mandando chuva. O que ele espera? Frutos. Se não há frutos, a Bíblia ensina isso. Olha, se tem uma figueira que não dá figo, para que serve? Ela está ocupando a terra, ela está ocupando um espaço. Então, ó, figueira, já deu, né? Esperei 3 anos para você dar um frutinho, vim aqui pegar um figo, né? Esperava um figo docinho, não tem. Então, qual que é o destino, o futuro dessa figueira? Ser cortado, jogado no fogo e acabou. É isso. Então Deus faz isso. Deus não lança sementes à toa. Deus não envia palavras à toa. Aliás, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Que é como a chuva, que quando vem, molha a terra e a terra tem que dar os seus frutos. Então Deus espera de mim e de você, nessa relação de fé, uma resposta. Quando nós fazemos um apelo aqui, o que é isso? Eu, como pastor, estou pregando a palavra, estou jogando uma semente. E aí, gente, o que nós vamos fazer com isso agora? Deus está falando isso. Quem quer viver isso? Quem quer se entregar a Cristo? Quem gostaria de responder sim, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim? Nós lançamos as sementes e há uma expectativa de uma colheita. É assim que Deus faz, né? E Deus, Ele é fiel para cumprir a parte dele. As promessas dele, Ele cumpre. Deus não erra, Deus não falha. Mas o problema somos nós. Nós atrapalhamos ou obstruímos aquilo que Deus quer fazer quando a gente diz: oh, que bom se meu vizinho estivesse nessa noite lá no avivamento bíblico ouvindo essa palavra. Pô, minha mãe que devia estar aqui. Olha, aquele meu primo, a palavra foi para ele. Amanhã, ou hoje, quando o Dair postar uma mensagem do YouTube, eu vou encaminhar para o meu primo, porque ele precisa ouvir isso. Pode ser que ele precise, mas nós não. Eu estou aqui e não é comigo? Lógico que é comigo. O pastor está dando uma indireta. Não, eu estou dando uma dieta. A palavra é para você, eu não estou dando indireta nenhuma. Né? Eu entrei na igreja e alguém contou minha vida. Deus sabe da tua vida. A palavra de Deus, quando ela vem, irmãos, é que nem um farolete. Ela ilumina. E vamos dizer, as trevas que existem em nós, elas têm que sair fora. É assim que acontece, entendeu? Aí o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 10, versículo 23: apeguemos-nos com firmeza à esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Aí chegamos no versículo 35, do texto que eu li aqui. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente, não é de qualquer jeito, não, ricamente recompensada. Ela vai ser recompensada. Eu estou com uma figurinha aqui, porque eu queria jogar no telão, né? Tem 2 índios assim, com um arco e flecha assim. E na frente deles tem um monstro enorme, tipo um dinossauro assim. Aí um diz assim: é muito grande, não tem como vencer. E o outro vai dizer assim: é muito grande, não tem como errar. O monstrão, o problema é igual para os dois. Está ali na frente. Só que um está dizendo: estou frito, já era, você é engolido. E o outro está dizendo: não, esse gigante é facinho de acertar o outro. Parece a história de Davi e Golias. É ou não é? Então, e isso é fé, irmãos. Isso é fé. O escritor de Hebreus diz no capítulo 11, versículo 2, que pela fé nós obtemos um bom testemunho. O que é ter um bom testemunho? Amém. Não é bonito quando você vê alguém que se fala: esse irmão tem fé. Essa irmã tem fé, cara. Porque se eu estivesse passando o que ele está passando, e a pessoa ainda está alegre, a pessoa está firme, a Bíblia diz que nós obtemos bom testemunho. A Bíblia diz também que nesse palco da vida nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas.
É como se nós estivéssemos num grande Big Brother, todo mundo, você está sendo filmado. Tem um monte de gente vendo assim, eu quero ver agora, nessa situação, como que o Volney vai reagir. Eu quero ver. Olha um palco. Imagina você dentro de um campo de futebol, com 100 mil pessoas na arquibancada, olhando para você e esperando ver a tua reação diante da vida. E aí o escritor diz assim, olha, já que tem um monte de gente assistindo, se livre dos embaraços, se livre daquilo que é pecado, daquilo que atrasa a sua vida, se livre daquilo que está fazendo com que você queira correr, mas não consiga. Você está caminhando muito mais lento, era para você estar caminhando mais rápido, mas você está caminhando lento, porque você continua embaraçado com algumas coisas, não abrindo mão de algumas coisas. E o escritor de Hebreus diz que muitas vezes é pecado. São pecados de estimação, que a gente não quer largar. Agora, chegando no capítulo 11, nós temos uma galeria. Eu fico imaginando Deus olhando assim, um armário, uma galeria, com os nomes: Abel, Abraão, José, né? Como se cada um desses homens aí fossem troféus nas mãos de Deus. Tem uma galeria, a galeria da fé. Quem quer fazer parte da galeria da fé? A sala de troféus de Deus, imagina? Deus chama os anjos e diz assim, vem aqui ver minha sala de troféus. Esse daqui é o fulano, esse aqui é o Beltrano, esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo. Olha aqui o Jó está aqui, ele está aqui. A Maria está aqui, está vendo a Maria aqui na estante? Eu queria meu nome lá, eu quero meu nome lá, você não quer o seu? Nessa galeria de troféus, nessa galeria da fé. E aí, irmãos, eu quero olhar para essa galeria e ver como é que esses homens mostraram fé, como é que eles provaram que eles tinham fé em Deus. E aí nós vamos lá então para Hebreus capítulo 11, está me acompanhando aí? Hebreus capítulo 11. A Bíblia vai dizer então, primeiro, que Abel foi reconhecido como justo, versículo 4. Em Gênesis, quando Abel traz uma oferta a Deus, Deus diz assim, o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Primeiro Deus olhou para a vida dele, testemunho de alguém justo. No versículo 5, a Bíblia diz que Enoque, outro troféu, Enoque recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus, e Deus agradou tanto ele que Deus falou, deu o teu tempo na terra, Enoque. Quero você para mim. Arrebatou. Levou Enoque direto para o céu. Esse daqui não passou nem pela morte. Tem que ter fé para crer nisso, né? Sumiu. Enoque sumiu. Por quê? Porque deu um testemunho, estou no versículo 5, tá? Pela fé, Enoque foi arrebatado. Já aconteceu um arrebatamento lá no Antigo Testamento. O Enoque já experimentou arrebatamento antes de nós, né? Antes daqueles que vão ainda viver um arrebatamento generalizado, coletivo. Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Agradou tanto a Deus que Deus levou. Eu quero falar de algumas áreas que envolvem a fé. Quando nós temos fé, nós oferecemos a Deus o melhor. Já deu o exemplo de Abel. Aí nós temos na Bíblia o exemplo de Abraão, que estava disposto a dar o filho dele. O filho dele. Capítulo 4 fala de Abel. Capítulo 4 não, versículo 4 fala de Abel. E versículo 17 fala de Abraão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Então Deus fez um teste com Abraão e pediu o filho dele. E Abraão ia dar o filho dele a Deus. Então, ele estava disposto a oferecer o melhor dele. Quando eu falo de uma fé que oferece o melhor, eu estou falando de uma fé que oferece o melhor do seu tempo, o melhor das suas forças, o melhor dos seus talentos, o melhor dos seus recursos, não o resto. Entende?
olha, hoje eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, estou extremamente cansado. Agora, para eu não me sentir culpado e mal, eu vou ler um pouquinho da Bíblia, né? Faço uma oraçãozinha rápida, e aí eu já cumpri minha obrigação religiosa, eu entreguei o resto do resto para Deus. Não foi um tempo de qualidade, eu li, sabe aquela coisa que você lê 3 capítulos da Bíblia e fala que, nossa, o que eu li? Não entendi nada. Você já está pescando, já está cansado. Né? Agora, se você lê melhor à noite, entende melhor, ou de madrugada, ou de manhã, seja como for, vocês entendem o que é melhor? O melhor, irmãos? É o melhor da tua condição, da tua capacidade. Isso é mordomia cristã. Então, o nosso Deus não é um Deus de migalhas, de sobras, mas é um Deus que é rei e é Senhor sobre tudo e todos. Ele merece o melhor, irmãos, porque Ele deu o melhor. Ele deu o Filho dele. Então Ele pode cobrar. Ele deu Jesus por nós. Por isso que o mandamento mais importante na Bíblia é o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças. Isso é o melhor. Isso é o melhor. Vou dar um exemplo simples, assim, meu, tá? Por exemplo, eu procuro, tem vezes que não dá, mas quando eu sei que eu vou pregar de domingo, eu procuro, depois do almoço, dormir 1 horinha. Porque eu sei que eu vou estar muito melhor para pregar, mais descansado. Se eu não fiz isso, eu vou estar aqui pior. Vou estar pior. E às vezes eu não fiz isso, por quê? Porque eu estou em outras situações que eu preciso estar, ou em situações que eu poderia ter dito não, e aí eu vou chegar aqui super cansado. Cansado. Ok, precisamos servir a Deus também quando a gente está cansado. Mas entende o que é? Você tem uma preocupação, né? Imagina que um ministro de louvor, ele precisa estar cheio de energia, né? de força e tal. Passou o dia inteiro jogando bola, nadando, correndo. Chega aqui, quase dormindo. É o melhor isso, irmão? Deus dá uma oportunidade de você servir em qualquer área. Precisa de estudo, precisa de ensaio, precisa chegar cedo, aí você está atropelado. Não é o melhor, irmão. Vai trabalhar na profissão, faz de qualquer jeito. A Bíblia fala que tudo que a gente faz, a gente deve fazer como para Deus e não para os homens. Faz de qualquer jeito. Nossa, o meu horário para sair é 5 horas. Deu 5 para 5, eu já estou indo embora. Só faço aquilo no qual eu sou pago. Cuidado. Então, as ofertas e sacrifícios que nós fazemos para Deus expressam o nosso amor ou o nosso desprezo a Deus. Essa que é a verdade. Por isso, Paulo diz lá em Romanos 12:1: portanto, irmãos, eu rogo-lhes, eu suplico pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós nos escandalizamos às vezes por ter que prestar um serviço na igreja, um ministério, uma vez por semana, né? Por exemplo, o Ministério Enraizado, às vezes o professor vai dar uma aula no mês, um domingo só. Aí você fica assim, não, é muito para mim. Só que Deus está dizendo assim, olha, ei, sabe o que eu quero? Você inteirinho. Você está escandalizado que eu estou te pedindo um domingo para você cuidar das crianças? Eu quero você inteirinho, como um sacrifício vivo, santo e agradável. E Ele pode pedir isso, irmãos, porque Ele é Deus. Eu quero o melhor do seu tempo. Se vira para organizar a tua agenda. Eu quero o melhor das suas forças. Você é alguém inteligente. Fui eu que dei inteligência. Eu quero a sua inteligência para mim. Você é alguém criativo. Você é alguém que tem facilidade com trabalhos manuais. O que você está fazendo para mim? Eu quero, é meu. Eu te dei, eu vou pedir contas de volta. Percebe? Então, esse ponto aqui mostra que a gente precisa entender isso. Que eu preciso fazer entregas voluntárias, totais a Deus. Senão eu não experimento a vontade de Deus. O escritor de Romanos está dizendo isso. Primeiro vocês se entregam completamente a Deus. Isso é o culto racional de vocês. Aí ele fala na sequência, para que vocês possam experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável, perfeita, total. É isso. Aí vocês vão conhecer qual é a minha vontade.
Uma outra expressão de fé. Quando eu tenho fé em Deus, eu consigo me antecipar a algumas situações. Opa, isso é bom demais. Quem não quer? No sentido de discernir algo antes de acontecer. Ô pastor, isso é adivinhação? Não, não é adivinhação. Deus consegue, por meio do Espírito dele que habita em nós, Deus nos avisa antes de algumas coisas. Deus nos dá uma visão mais de longo alcance. Eu consigo me antecipar a algumas situações, em todas as áreas da minha vida. Quer um exemplo? Noé, versículo 7. Dá uma olhada aí, 11:7. Pela fé, na galeria da fé, sempre começa com essa expressão. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viram, Deus já deu um recado para ele antes, avisou ele antes. Quando Noé fez isso, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a família. Noé já sabia que ia chover, Noé já sabia que ia ter um dilúvio, ninguém sabia. Estava todo mundo comendo, bebendo, casando, se divertindo, e Deus já tinha avisado Noé, porque era um homem de fé. Gente, essa é uma bênção grande demais. Deus te dá um discernimento de você conseguir olhar e falar, daqui 1 ano, daqui 2 anos, se eu estiver com Deus, Deus pode me mostrar o futuro. Deus pode me mostrar situações e eu vou fazer escolhas baseado nisso. Imagina todo mundo dando risada de Noé. Ô Noé, você está doido? 45 graus, olha o sol aí a pino. Você é doido, você está falando que vai chover, não vai parar de chover, vai um dilúvio, vai morrer todo mundo. Ô Noé, coitado, acho que você fumou alguma coisa, você deve estar doidão. Entendeu? Só que Noé está lá na galeria. Ok? Isaac e José, dá uma olhada no versículo 20, 11:20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Isaac abençoou os filhos já em relação ao futuro deles. Percebe? José também está na galeria da fé, versículo 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. José já profetizou dizendo, lá no futuro, vocês serão escravos no Egito. Deus já me mostrou algo que vai acontecer lá na frente, mas vai acontecer um êxodo. E quando acontecer tudo isso em relação à minha morte, vocês pegam os meus ossos e trazem de volta. Preparou tudo. Preparou tudo. E você consegue agir preventivamente? Você consegue ver, ter esse vislumbre do futuro? Olha, se eu fizer isso, vai dar nisso. Olha, Deus falou comigo nessa noite que eu preciso construir tal situação, porque vai acontecer outra situação. Deus me mostrou hoje no culto que eu preciso ter essa conversa, porque se eu não tiver, a coisa vai piorar. Nós precisamos disso, irmão, discernimento. É um discernimento, ok? Líderes precisam disso. Quem é líder aqui? Precisam ter o quê? Visão. Visão de um futuro preferível. Eu preciso ter direção de Deus para olhar e falar o que eu espero da igreja de Rio Claro daqui a 5 anos. Se alguém me perguntar, pastor, o que você vê daqui a 5 anos para nós? Eu tenho que tentar responder. Eu tenho que ter uma visão do futuro. E aí, baseado nessa visão, nós vamos trabalhar para chegar lá onde Deus me mostrou. Aonde Deus mostrou para nós, para você. Percebe? Líderes são visionários, precisam ter isso. Pais que são líderes nas suas casas, você precisa ser visionário. Você precisa conseguir enxergar um pouco além do que ficar só trabalhando e tal, e aquela correria do dia a dia. Eu preciso ver na frente. E isso é muito bom, porque eu me antecipo aos problemas. Antes do problema chegar, eu já cortei, eu já resolvi, eu já preparei a situação. Só que isso, irmão, só acontece com quem ouve a voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus. José ouviu a voz de Deus. Noé, Isaac, eles ouviam a voz de Deus. Então Deus, em nome de Jesus, pela fé, abre os nossos ouvidos. Abre os nossos ouvidos, fala conosco. Fala conosco porque nós queremos acertar. Quem quer acertar aqui? Eu quero acertar.
Eu quero acertar em todas as áreas, na criação dos meus filhos, eu quero acertar na minha vida profissional, eu quero me antecipar a possíveis problemas dentro do meu casamento, eu quero que o Senhor me dê visão de um futuro melhor e do que eu preciso fazer hoje para que lá na frente eu prospere, para que lá na frente seja um tempo de alegria, de bênção, e não de tristeza, desespero, de ficar apagando incêndios, não é? Terceiro, pela fé nós transpomos obstáculos. E aqui eu estou com uma figura, você sabe aqueles caras saltando as barreiras, aquela corrida que tem umas barreiras que os caras têm que ir pulando, às vezes enrosca o peninho, cai, tem uns caras que caem no meio do caminho, na pista de atletismo. Então assim, é pela fé que nós vencemos as provas da vida, é pela fé que nós atravessamos o mar de problemas, que é um mar, né? Um mar de problemas. O povo, pela fé que atravessou o mar vermelho, foi pela fé. É pela fé que eu consigo enfrentar as enfermidades, é pela fé que eu consigo passar por privações, é pela fé que eu consigo, sim, se estão me perseguindo no serviço porque eu sou um cristão, pela fé eu vou perseverar. Eu não sou o primeiro nem o último. Se estão zombando de mim porque eu sou crente, porque eu carrego a Bíblia, que zombem. Já zombaram dos profetas, já zombaram de Jesus, só que nós somos mais do que vencedores em Jesus. Amém? Se você está sendo perseguido, mal compreendido, nunca mais foi convidado para uma festa de família, bem-aventurado você é, porque você está no caminho certo. O estranho é se você ainda continua sendo querido por todas as pessoas do mundo. É estranho. Okay? E pela fé, nós inclusive transpomos o obstáculo da morte, que é um obstáculo, mas é o último. Pela fé nós cremos que nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Nós vencemos isso também. Então no dia que se aproximar a nossa morte, nós vamos estar em paz. Deus, se o meu tempo está dando, se a minha senha está chegando, é a minha senha, eu tenho que passar isso com serenidade, com tranquilidade, crendo que Deus vai me levar para Ele. E que eu vou viver. Ainda que eu morra, viverei. Ainda que eu morra, viverei. Quem crê nele é essa a esperança. Pela fé também, irmãos, quarto, nós escolhemos o caminho mais difícil. Pela fé eu escolho o caminho mais difícil. Aqui a ideia é que não temos medo de abrir mão de conforto e segurança, seja ela do tipo que for. Deus disse para Abraão, se coloca no lugar de Abraão agora, o seguinte, Abraão, capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Imagina Deus chegar para você hoje e falar assim, o seguinte, você não queria que eu antecipasse algumas situações da sua vida? É o seguinte, vai se preparando, porque daqui a um ano você vai mudar para São José dos Campos, onde eu e a família fomos. Para onde? Eu não vou te contar ainda. Qual que é o bairro? Eu não vou te contar. Oh Deus, dá para dar um GPS? Sem GPS. Eu sou o seu GPS. Tem que ter fé, não tem? Eu lembro uma vez que eu estava na Araraquara, eu e a Ju, e a gente estava muito bem na Araraquara, muito confortável. E um pastor, que era meio profeta na Araraquara, ele é profeta, ele chegou até mim e a Ju falou assim, eu tive uma visão com vocês. Eu tive uma visão de uma águia que saía de um lugar muito bom e pousava num lugar destruído, ferido e que precisava de cura, de restauração. Vocês não vão ficar aqui por muito tempo. É tremendo assim. Ele falou isso uns 2 anos, 3 anos antes, mais até da gente vir para Rio Claro. Não se acostume aqui, tá bom? O ministério está fluindo, está bênção, né? Mas assim, não vai ficar. E aí, lógico, irmãos, que eu ouço aquilo, guardo no coração, e isso Deus precisa confirmar comigo. E Deus foi confirmando comigo com a Ju de várias formas. E um dia eu estava fazendo devocional num cômodo e a Ju no outro. De repente, nós dois saímos, cada um num cômodo, nos encontramos no corredor de casa, um olhou para o outro, começamos a chorar e falamos, o que Deus falou para você? Foi a mesma que Deus falou para mim? Foi.
nós não vamos ficar aqui. Não vamos ficar aqui. Então, no dia que aconteceu, né, de o pastor falar, olha lá, e claro, o pastor Benedito Greco, ele vai jubilar, e blá, e tal, e vocês são o primeiro da lista, eis-me aqui, Deus já tinha falado comigo. Não quero saber como é a igreja, não quero saber como é a cidade, eu só quero, como Abraão, obedecer. É para lá, Deus? Lembra a primeira vez que o pastor Benedito me trouxe aqui? Não tinha nem sido apresentado à igreja. Entrei na igreja, tudo vazio aqui, um dia de semana, olhou. E aí, pastor, gostou? Pastor, tá faltando as pessoas, né? Não gostei. Tá, vamos lá em casa então almoçar. Foi muito legal pra gente, né? Almoçamos lá, aí levou lá no enxuto. Escondo lá no enxuto, lá que agora é o povoado, né? Olhou lá, e ela andando um pouquinho na cidade. Falei, pastor, tá bom pra mim já. Quer morar na casa que eu moro? Vai ficar até mais fácil. É só trocar o fiador. Fomos lá na casa dele, gostamos da casa, pastor. É meio perto da igreja, aqui na Vila Alemã. Tá bom, pastor, vamos ficar. Quando Deus fala, irmãos, tem paz no coração. Agora percebe que Deus antecipa. Ele não vai deixar você assim, meu Deus, o que Deus está fazendo comigo? Ele está brincando comigo? Não está brincando, ele sabe o que ele faz. Então, aprenda a escolher pela fé o caminho mais difícil. Aprenda a fazer isso. Deus está montando todo o quebra-cabeça e Deus está te mostrando uma figura, mas você quer outra figura. Deus está falando, ei, teimoso, eu estou te mostrando essa figura. É isso que eu tenho para você. Não tente montar o quebra-cabeça do seu jeito. Não tente mexer as peças do tabuleiro do seu jeito. Eu mexo as peças. Amém? E aí eu tenho que ter fé. Tá bom, Deus? Então tira a mão. Pode mexer as peças no tabuleiro. E eu só vou no fluxo. Não é? Moisés, por exemplo. Olha o versículo 24, irmãos. Moisés estava no luxo. Filho da filha de Faraó. O melhor estudo, riqueza, mulheres. Moisés tinha tudo. Só que ele era um adotivo, ele era um hebreu, ele não era um egípcio. Mas ele estava lá no palácio. Comendo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Deu um determinado momento, versículo 23. Pela fé, Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo. Cristo não tinha nem vindo ainda, irmãos. Moisés, está vendo? Moisés está vendo lá na frente. Por amor de Cristo, o que Moisés fez? Considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Está vendo como os caras são visionários? Eles conseguem já ver lá na frente. Só que foi fácil, irmão. Deixar o palácio, sair fugido do Egito, correndo do faraó, correndo risco de morte. Não foi fácil. Foi fácil para Moisés dizer para a mãe adotiva dele: ei, eu não sou seu filho, não. Você me pegou lá no rio no cestinho, mas eu não sou teu filho. Obrigado por tudo que você fez por mim. Eu sou hebreu. Meu povo está escravo. E aí Deus começa a dar para ele clareza de que ele era o libertador. Ele ia libertar o povo. Deus infiltrou dentro do império egípcio o libertador. Deus não colocou Moisés dentro do império egípcio para que ele ficasse lá, comendo, bebendo, tranquilo, desfrutando dos prazeres transitórios do pecado. Deus tinha um propósito. Onde Deus tem te infiltrado? Ah, pastor, Deus me infiltrou naquela empresa, mas está difícil, hein? Que luta, que opressão. Será que você não é o libertador daquele lugar? Será que não é você aquele que vai libertar algumas pessoas desse cativeiro? Você queria mamão com açúcar, um pouco de mel e leite condensado? Tá fácil, não tá? A luz brilha nas trevas, né? A gente canta: Deus, em nome de Jesus, me envia e tal, eu quero libertar pessoas, eu quero ser bênção, eu quero curar. Então Deus fala: então, ok, ouvi tua oração, eu vou te enviar no meio das trevas. As trevas precisam ter que a luz chegue para esparramar tudo. Então não vai ser fácil.
Irmãos, pela fé, nós precisamos escolher o caminho mais difícil, não o mais fácil e confortável. Olha, mas vai exigir de mim um sacrifício. Bem-vindo à vida cristã. Jesus se sacrificou por você. Ai, vai exigir de mim ir mais cedo na igreja. Bem-vindo à igreja, bem-vindo à vida cristã. Mas eu estou tão cansado hoje e não estou afim. Mas a Bíblia diz que você precisa congregar. Bem-vindo ao reino de Deus. Você foi matriculado e ele não te consultou. Ele não te consultou. Foi matriculado. Não é? Vai brigar com ele? Eu não sou doido. Então é isso, certo? Agora, nós estamos hoje vivendo numa cultura encharcada por hedonismo, que é a busca pelo prazer, e individualismo. É o que é bom para mim. Aí Deus fala, não se trata de você, meu filhinho, minha filhinha, se trata de mim. Não se trata do seu reino, até porque você não tem reino nenhum. Se trata do meu reino. Ei, você que quer sentar no trono, já tem alguém no trono. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Percebe, irmãos? Então nós temos que baixar o orelha, desculpa o termo, nos submeter ao caminho dele. É isso. Agora, você sabia que as suas escolhas revelam as suas prioridades? E mostram onde está o teu tesouro no teu coração? Então não adianta eu e você virmos com desculpas e um discurso, porque são as minhas escolhas que mostram o que é importante para mim. Simples assim. Muitas vezes nós nos impressionamos com aquilo que as pessoas falam, com o discurso delas, mas nós deveríamos nos impressionar com o que as pessoas fazem. Ei, apresente o teu currículo diante de Deus. É isso, né? Frutos visíveis. Então escolha o momento, ou melhor, o caminho mais difícil. Para terminar, a gente orarmos. Pela fé nós vencemos o pecado. Pela fé nós vencemos o pecado. Então, do capítulo 12 aqui, do verso 1 a 4, é o texto que eu já citei. Olha, irmãos, se desembaraça. Tudo aquilo que atrapalha a sua vida. Tem uma nuvem de testemunhas, tem um monte de gente te filmando. Está todo mundo te vendo. Deus está te vendo, os anjos estão te vendo, os demônios estão te vendo, os irmãos estão te vendo, está todo mundo vendo o teu testemunho. Então, assim, tudo que te atrapalha, tudo que está aí, parecendo aquela bola de ferro no teu pé que você fica, né? Se livre desse negócio, e corra. E aí, o texto vai dizer assim, para a gente se desembaraçar e fixar os nossos olhos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que coisa linda! Sabe qual é um jeito de eu ter fé? Eu olhar para o autor e consumador da fé. Jesus, eu estou correndo atrás do Senhor. Eu estou para trás, mas eu estou correndo. Eu estou correndo junto. E aí o escritor de Hebreus vai dizer assim, é o seguinte, que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz. O próprio Jesus disse, aqueles que querem, se você quer ser o meu discípulo, se você quer me seguir, tome a tua cruz e siga-me. Sabia que tem uma cruz para você? Essa daqui já não é muito leve, né? Sabia que tem uma para você também? E aí, eu queria que você pensasse, ao fixar os olhos em Jesus, que você pensasse no que Ele fez por você. Ele foi até o fim, por mim. Ele foi até o fim. Que você, ao pensar em jogar a toalha, em desanimar, que você olhasse para Ele. Porque Ele foi até o fim. Até o fim por você. Ninguém aqui, o escritor de Hebreus diz, ninguém lutou contra o pecado a ponto de derramar o seu próprio sangue. Nós estamos lutando contra o pecado, nós estamos lutando contra os embaraços, mas ninguém chegou no extremo, no estreito, de assim, vai ter que dar vida. Ninguém chegou. E Jesus chegou até esse ponto, de entregar a vida. Ainda que muitos tentaram, não, sai fora. Ele foi até o fim. Ele sabia que ao ir para Jerusalém, o que esperava ele era prisão ou morte. Sabia. Ele avisou os discípulos dele o seguinte, o Filho do Homem vai sofrer.
Filho do homem precisa ser entregue. É fácil, irmãos? Imagina Deus te mostrar que você vai ser entregue como uma oferta, um aroma suave. Que você vai ter que chegar ao ponto de dar a tua vida mesmo, tua vida, por Deus. Quem precisa aumentar, né? Crescer na fé? Amém. Precisa, né, gente? Então, assim, ó, pela fé nós obtemos um bom testemunho, tanto de Deus como dos homens. Pela fé nós oferecemos a Deus o melhor. Pela fé nós antevemos ou nós nos antecipamos a algumas situações. Pela fé nós transpomos, nós pulamos obstáculos. Nós vencemos obstáculos e a vida está cheia deles. Pela fé nós escolhemos o caminho mais difícil. Cuidado quando a coisa está muito fácil. Quando está muito fácil, quando está muito tranquilo. Nós escolhemos o caminho mais difícil e nós vencemos o pecado. Amém. Isso é fé. É isso que Deus vai olhar na nossa vida. O resto, conversa fiada. É ou não é? Então eu queria te convidar a ficar em pé, a gente orar e a pedir isso a Deus. Deus, eu quero ter uma vida de fé. Se a palavra diz que o justo viverá pela fé, e eu fui justificado por Cristo, então eu quero aprender a viver pela fé. E Deus, irmãos, vai nos provar. Eu preciso te falar isso. Deus vai nos provar, porque uma fé não provada não é uma fé aprovada. Não é. Nós vamos ser provados na nossa fé. Pode esperar que Ele vai te colocar num campo de testes. Pode esperar, de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro, você vai se ver diante de situações e você fala, ai meu Deus, e agora? Eu escolho Jesus ou eu escolho do meu jeito? Não tem como, não tem como. Então que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Eu queria que você orasse e pedisse, Deus, aumenta a minha fé. Deus, eu estou hoje aqui ouvindo a palavra. Deus, eu tenho lido a Bíblia. Deus, eu tenho cantado louvores. Eu não quero, Deus, cantar algo que não é verdade na minha vida. Eu não quero. Deus, aumenta a fé da tua igreja. Amém. Aumenta. Nós queremos ouvir a tua voz e nós queremos aprender a obedecer. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que é embaraço, tudo aquilo que prende, todo o pecado que tenazmente nos assedia, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos liberte. Peça isso, Deus, me liberta desse peso, me liberte desse medo. Muitas vezes nós não avançamos porque a causa é o medo. Eu tenho medo de obedecer, eu tenho medo de obedecer, das consequências, do que vem no futuro. Então lança fora esse medo. Você ama Deus, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Pai, em nome de Jesus, os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos temores estão aqui diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, conta conosco. Apesar de nós, apesar das nossas fraquezas, Pai, esses homens também eram de carne e osso. Noé, José, Isaac, Abraão, Sara, Senhor, homens, e para terminar, Jesus, que eram também homens, Senhor, esses venceram, esses estão na galeria, e nós queremos estar na galeria da fé. Sim, Senhor. Nós queremos o nosso nome escrito no livro da vida, aleluia, porque aquele que vem virá e não tardará. Então, Pai, em nome de Jesus, faz dessa igreja uma igreja de fé, faz de nós homens e mulheres de fé, faz desses jovens que estão aqui hoje, jovens de fé, Pai, que tem esperança, que acreditam nas Tuas promessas, que acreditam nos milagres. Pai, que as nossas crianças sejam crianças cheias do Espírito Santo e também tenham fé na palavra de Deus, fé no autor da palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, colocamos as nossas vidas diante do Senhor e nos oferecemos. Você pode dizer isso, Deus, eu me ofereço como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Deus, pode pegar minha vida, pode pegar o meu coração, Deus, os sonhos que eu tenho, a profissão, os relacionamentos, os recursos, o tempo, os talentos, pode pegar, Deus, é teu, tudo é para o Senhor, tudo é para o Senhor, Pai. Nós devolvemos a Ti aquilo que nós recebemos de graça, devolvemos a Ti expressão de louvor, de gratidão e de alegria, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.
Levante as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a vida de cada um. Deus abençoe a todos. Ótima semana. Amém.